da gente começar, queria só ressaltar, né, que Deus ele tem cuidado da gente, né? A gente tem vivido dias turbulentos, todos nós, né? Aí, mas o que nos alegra, o que nos dá certezas, esperança, né, é o fato de que Deus ele continua cuidando da gente. A minha oração nessa semana, em meio a uma semana onde os dias pareciam que tinham 48 horas, era assim: Deus, não me deixe não te perceber. Mesmo com tudo isso, a gente costuma perceber Deus, mas quando a gente está sendo abençoado de alguma forma, em alguma situação específica. Mas quando a gente está na rotina, naquela coisa mais pegada mesmo, a gente tem a dificuldade de não perceber o cuidado de Deus. Então a minha oração essa semana foi essa: Deus, não me deixe não te perceber, mesmo quando tiver tudo corrido e tudo muito agitado, né? É preciso a gente tirar um momento do nosso dia e perceber, refletir. É um momento onde a gente não vai mais estar preocupado com o que está ali à nossa volta, e a gente vai refletir o dia, a gente vai refletir a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias, perceber o cuidado de Deus diário na nossa vida. Então só queria ressaltar mesmo a minha alegria no Senhor de poder ter percebido a graça e o cuidado dele com a gente em todo o tempo, né? E hoje nós vamos aqui iniciar, nós estamos chegando ao terceiro bloco aí do nosso capítulo 8 da nossa série de sermões no Evangelho de Marcos, que começou, capítulo 8 começou apresentando a segunda multiplicação de pães e peixes, e aí o fluxo da narrativa foi apresentando uma reação por parte daquelas pessoas que perseguiam a Jesus. Então, logo após o milagre, logo após ali a multiplicação, Jesus ele foi cobrado por religiosos, né, os fariseus e os saduceus. Ele foi cobrado com a ideia de, a cobrança que foi feita a Jesus, foi de Jesus comprovar que ele não era o que todos eles achavam. Eles tinham uma ideia sobre quem Jesus era. Aquele povo tinha uma ideia sobre quem Jesus era, quem eles achavam que Jesus era, e agora eles estão desafiando Jesus a provar que ele não é aquilo que eles acham que ele é. Entendeu? Então, qual que é a ideia desses religiosos sobre Jesus? Um falso Messias. A ideia dos religiosos é olhar para a figura de Jesus, é olhar para a realidade ali da vida de Jesus e encontrar um falso Messias com intenções políticas, porque para eles Jesus era um ser político ali somente, é um cara que vem e que vai agir de certa forma com uma ideia mais política. Então, para eles Jesus é um falso Messias com intenções políticas e de domínio territorial. Para ele, Jesus quer dominar aquele território ali por meio de um anúncio falso. Então, tipo assim, tudo que esse cara está fazendo aí é um falso anúncio. Ele está anunciando algo que não é real. Então, a gente quer, de certa forma, com essa ideia de provar Jesus, eles têm o objetivo de tentar humilhar Jesus, tentar colocar Jesus numa saia justa na qual ele não consegue, que ele não poderia se sair, né? Essa era a ideia ali. Então a ideia mesmo ali dos religiosos era cobrar de Jesus algo que aparentemente para eles religiosos Jesus não pudesse comprovar. Tipo assim, Jesus não vai conseguir comprovar o que eles estão querendo. Eles queriam sinais espetaculares vindo do céu. Essa era a ideia dos religiosos ali. E Jesus ele responde algo que é interessante. Ele responde que aqueles caras que estão esperando algo milagroso, espetacular vindo do céu, sinais, né, maravilhosos, grandiosos, eles conhecem muito bem os conceitos climáticos, eles entendem quando eles olham para o céu e eles conseguem perceber, não, hoje vai ser um bom dia, hoje vai chover, ou hoje vai fazer sol. Eles têm noção de tudo aquilo ali,
mas eles não têm a capacidade de interpretar os sinais dos tempos. Ou seja, aquela galera, eles estão de olho, eles estão atentos a coisas que são superficiais, a coisas que não trazem uma interpretação mais aprofundada sobre aquela realidade ali. Então, olhar para o céu, esperar algo milagroso vindo do céu, enquanto Jesus está ali se revelando, né? Porque esses sinais dos tempos aqui, na verdade, são todas as evidências que o próprio Jesus já vem revelando ali sobre o seu caráter messiânico. Jesus, ele vem se revelando. Ele já está se revelando. É uma coisa aqui, é outra ali, é outra ali. E para aquelas pessoas, às vezes, gente, a gente está vivendo igual essas pessoas. A gente está tão antenado em outras coisas, em coisas tão superficiais, que a gente não consegue se atentar para o que é natural, para o que está acontecendo. A gente fica assim, poxa, Jesus quer fazer algo. Não, irmão, ele já está fazendo. Ele nunca deixou de fazer. Não, eu acho que Deus está querendo fazer algo. É óbvio. Ele nunca deixou de fazer. Ele sempre esteve fazendo. Mas nós estamos ocupados em perceber coisas sobrenaturais e nós não estamos percebendo que ele sempre esteve fazendo. Então, Jesus, ele sempre está fazendo. Jesus, ele sempre vem aumentando o nível da sua revelação messiânica ali. Mas as pessoas, esses religiosos, eles não estão percebendo. Eles estão querendo algo espetacular. Aí eu te pergunto, é espetacular você ver um cara oprimido por demônios há tempos, trazendo grandes problemas para toda uma cidade, e a partir do encontro desse cara com Jesus, esse cara ser liberto? É espetacular ou não é? Por que que pra gente isso não é sobrenatural? Por que que pra gente sobrenatural é ver, por exemplo, um cavalo voando? Porque isso é anormal, não é sobrenatural, é anormal. Está para além da normalidade da vida. Então a gente está esperando coisas sobrenaturais, enquanto o sobrenatural, né, a gente falou uma vez que sobrenatural é sobre o natural de Deus acontecendo. É natural para Deus, pode não ser para nós, pode ser algo diferente para nós, mas para Deus é algo sobrenatural. Então a gente precisa perceber que Deus, ele sempre esteve fazendo, e ele está fazendo, e ele vai fazer. Então essa é a realidade aqui daquelas pessoas. Jesus fala para aqueles homens que o sinal que eles esperam ver, eles não verão. Jesus, ele está apontando que aquela coisa sobrenatural vindo do céu ali, todo mundo aqui, ó, reunidos esperando o sobrenatural vindo do céu para comprovar, para viabilizar ali uma veracidade do ensino de Jesus, não iria acontecer. Jesus, ele está dizendo isso. Vocês estão esperando algo do céu, um sinal, mas vocês não terão. Vocês não terão isso, vocês não verão. Porque, na verdade, eles estão cegos de entendimento. O entendimento deles está com os olhos vendados. Mas não é somente os olhos físicos, né? Esse olho que a gente vê, mas é o olho do entendimento. É aquilo que está para além do que você consegue ver. Eles estão cegos de entendimento e não conseguem compreender qual que é a vontade eterna do Pai. Então, nenhum sinal será dado a vocês, Jesus falou. Podem esperar. Nenhum sinal será dado a vocês. O sinal que vocês estão esperando, vocês não terão. A não ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Foi engolido pelo peixe e ficou ali 3 dias. Ou seja, Jesus presumindo que o maior sinal visível que se pode ter é uma cruz, é um túmulo e é uma pedra virada depois de 3 dias. Esse é o sinal. Então vocês estão esperando algo sobrenatural, mas o sobrenatural é um homem que vocês acham que é só um homem, ir para a cruz, morrer, se colocar como um maldito, assumir um lugar que não era dele e ao 3º dia sair de lá. Vencer a morte. Assim como Jonas não foi vencido pelo peixe, né? Jonas saiu do peixe.
assim, a mesma forma. Essa era o que Jesus estava presumindo ali, né? Uma cruz, um túmulo e uma pedra virada ali depois de 3 dias, que possibilita, com tudo isso daí, com esse sinal, possibilita vida a pecadores arrependidos. É isso. Então, o texto aqui, que vem na sequência desses episódios, está no versículo 14 ao 21, que é o que a gente vai ler hoje. Então, aí, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, dos versículos 14 ao 21. Eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Marcos 8, do 14 ao 21. O texto fala: Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Então, gente, depois que Jesus deu aquela resposta, né, aqueles religiosos, a resposta que a gente acabou de comentar, e que não foi ali a resposta que eles queriam ter, porque eles queriam ter os sinais, e Jesus disse que eles não teriam aquele sinal que eles queriam. O texto aqui no versículo 13, que foi do texto passado, diz que Jesus e os discípulos desembarcaram para o outro lado da margem. Então, depois que Jesus deu essa resposta para os fariseus ali, para os saduceus, ele entrou no barco com os discípulos e passou para o outro lado da margem. E agora aqui no primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 14, o texto ele apresenta a ideia de que os discípulos não se preveniram quanto à viagem. Eles não se preveniram. Eles se esqueceram de levar pão. Eles não levaram pão, que um número específico de pão que conseguisse alimentar a todos. Eles não fizeram isso. O texto começa falando isso. E isso aqui dentro de uma questão de contexto natural, né? Normalidade da vida, aquilo que nós precisamos como seres humanos, de alimento, essa coisa toda, dentro desse contexto natural, isso daqui, essa atitude dos discípulos é fora de cogitação. Por quê? Porque esses caras, eles acabaram de presenciar um milagre onde Jesus ele multiplicou 7 pães e alguns peixinhos para uma multidão que estava ali acompanhando. Eles acabaram de presenciar, eles estavam com Jesus quando isso aconteceu, e no final daquilo ali, eles saíram com 7 cestos cheios de pão ainda e peixe. Como é que logo em seguida, esses caras saem para outro lugar e não levam pão? Como é que os caras, o que foi que eles fizeram com esses pão? Esses pão, né? Esses pães. O que foi que eles fizeram com esses 7 cestos cheios aí? Por que eles agora estão cruzando a margem, ou seja, estão indo para uma viagem e agora não estão levando pão suficiente para que aquelas pessoas que estão ali, os 12 e Jesus que estão ali no barco, conseguissem se alimentar? Isso é algo para a gente refletir. Só que isso aqui só parece fazer sentido dentro dessa realidade natural, a realidade comum da vida, que é onde as pessoas elas sentem fome e elas precisam de alimento. Isso só faz sentido para esse contexto, porque para Jesus aqui, tanto faz ser 5 ou 7 pães, se a multidão é 5, se é 10, se é 15 ou se é 20 mil pessoas,
tanto faz para Jesus. O que ele quer, na verdade, aqui, mais profunda de tudo isso daqui, é mostrar que a provisão, ela é mais importante do que a forma como essa provisão vem. Então, você percebe como a gente fica assim? A gente não se apega ao fato de que Deus cuida da gente. A gente quer saber quais são as formas que Ele vai cuidar da gente. A gente não se contenta simplesmente com o fato de que Ele vai cuidar da gente. O nosso coração não permanece fixo nisso. A gente fica, mas como vai ser? Como é que a gente fica atento tanto à forma que a gente perde a fé e a credibilidade na provisão. Na provisão. Jesus ele não tá se preocupando com a forma. Jesus não quer trazer um conceito de forma. Na verdade, a mais profunda realidade aqui é a provisão, que é mais importante do que a forma. Essa é a ideia aqui. Então, ele quer demonstrar que a obra da salvação, que é o ápice da coisa para o ser humano, a obra da salvação também é uma obra de provisão. A obra da salvação também é uma obra de provisão. Porque provisão, gente, é você receber algo que você não tem. Você recebe algo de alguém que tem algo que você não tem. Quando Jesus morre, ele está usando da sua provisão para com os pecadores, para com a gente. Por quê? Porque ele está provendo para nós algo que nós não tínhamos. Porque ele tem. Então ele está provendo vida. Então a obra da salvação também é uma obra de provisão. Isso diferencia Jesus, que é o Messias, que nós cremos que é o Messias, e que para o judeu, para o fariseu, eles ainda estavam esperando um outro. Não é esse daí não, viu gente? Esse daí não tem as características que nós queremos. Porque nós estamos assim, ó, criando uma ideia. Igual os fariseus, nós estamos criando uma ideia de quem Jesus tem que ser. Tem que ser assim, tem que aceitar os meus problemas, tem que aceitar a minha vida de pecado, porque, na verdade, tudo que Jesus precisa ser é amor. Então, a gente está formando ao nosso molde um Jesus que não é o Jesus das Escrituras, não é o Jesus que é o Messias. Não é. Isso diferencia Jesus, o Messias, do Messias que os fariseus estavam imaginando que Jesus era. Um Messias político, né? Que era os que aqueles caras achavam que era. Então, a gente está em período de eleição, gente. Hoje é eleição. Então, o que as pessoas puderem fazer hoje mesmo, o que esses políticos e toda essa turma deles puderem fazer para comprar a nossa dignidade, o nosso caráter de filho de Deus, eles vão fazer. Eles vão fazer, porque os interesses que eles têm é isso mesmo, não são interesses para a eternidade. Ninguém se candidata pensando em valores eternos, não, ninguém. Então, isso diferencia. Jesus não é um Messias político, porque o que ele promete, ele cumpre. O que Jesus promete, ele cumpre. Agora, cabe a nós entender o que ele promete. E não ficar viajando na maionese e dizendo que Jesus te prometeu isso, te prometeu aquilo outro, e aí quando essas coisas não acontecem, você se frustra com a ideia que você mesmo criou, só que você depositou para Jesus. Você depositou em Jesus. Nós fazemos isso. Não, Jesus disse que vai me dar aquilo. Disse aonde? Disse para quem? Como foi que ele disse? Não, Jesus disse que ia me dar um carro. Ele disse isso? Que ia te dar um carro? Quando foi que ele disse isso? Aonde que ele disse isso? Como foi que ele falou? Eu quero entender. Como foi? Então a gente se apega a isso. Aí, vixe, cadê o carro? Cadê o carro? Não vem. Ixi, a culpa é de quem? De Jesus, que prometeu e não cumpriu.
Porque a gente está formando para nós um Jesus ao nosso molde, que obedeça às nossas vontades, que realize os nossos sonhos segundo os nossos sonhos, segundo os nossos próprios desejos. Entendeu? Então, o que ele prometeu? O que Jesus prometeu para nós? A vida eterna. O resto, gente, corra atrás, viu? Que pode ser que dê certo. O que ele prometeu foi a vida eterna para aqueles que reconhecerem as suas mazelas e se submeterem ao seu senhorio. Então Jesus não é um Messias político, porque o alimento que ele oferece, né, é a sua própria carne, é o seu próprio corpo. Esse é o alimento que ele está oferecendo. Ele não está oferecendo propostas sociais. Jesus não está andando em Cafarnaum, na região da Galiléia ali, oferecendo propostas. Ei, gente, ó, me siga. Entendeu? Coloca um adesivo no peito, né, Brizola? Me sigam, que eu vou, ó. Eu te prometo isso, eu te prometo aquilo, eu vou cumprir isso, vou cumprir aquilo. Não. A única coisa que ele prometeu foi a vida eterna. E essa vida eterna só é possível através do pão que ele oferece, que é a própria carne. É o próprio corpo dele. Entendeu? Então, somente o verdadeiro Messias dá o pão que sacia a fome eternamente. Somente. E o texto segue. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então, essa fala de Jesus aqui tem interesse. Então, vocês acham que essa fala de Jesus aqui tem interesse em criticar a falha dos discípulos por não terem levado pão para dentro do barco? Você acha que Jesus está falando assim: fiquem atentos e tomem cuidado aí com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes? Você acha que Jesus está querendo criticar o fato de que os caras, depois de terem pegado 7 cestos cheios de pão e peixe, foram para dentro do barco com um pedaço de pão para 13 pessoas? Você acha que Jesus está querendo fazer isso? Você acha que a ideia de Jesus é essa? Não, a ideia de Jesus não é essa. Jesus está preocupado, essa fala de Jesus aqui é uma preocupação doutrinária, é uma preocupação teológica. Jesus está fazendo teologia aqui. Jesus ele tá preservando conceitos teológicos, conceitos doutrinários. Jesus está preocupado aqui em preservar o ensino, o seu próprio ensino ali, que está em contraste à dúvida que foi gerada ali pelos religiosos. Gente, os discípulos andam com Jesus. Se supõe que quem anda com Jesus conhece Jesus. Eu falo se supõe porque a gente sabe muito bem que só pode se supor mesmo. Porque na prática mesmo, a gente sabe que não funciona assim. Então se supõe que os discípulos, como andam com Jesus, conhecem a teologia que Jesus tem ali. A teologia que Jesus vem desenvolvendo ali ao redor daquele tempo ali. Então, Jesus está preservando isso em contraste à dúvida. Porque a dúvida dos caras de quererem ver um sinal do céu é um contraste ao ensino de Jesus. É um contraste. Não faz sentido. É o oposto daquilo que Jesus já tem apresentado. Então, a gente está vendo aqui 2 ensinos. O ensino de Jesus e o ensino dos fariseus. O ensino da religião. Tudo aquilo ali. Então, os discípulos acabaram de ver isso. Os fariseus ali, ó, questionando Jesus. Imagina aí, gente. Você anda com Jesus, conhece as escrituras, e aí chega uma pessoa aqui e questiona tudo que você aprendeu, tudo que você já tem acreditado que é verdade. Como que vai ficar a sua posição diante disso? Qual que é a posição do cristão perante isso? Principalmente, gente, em uma época que a gente está vivendo agora, onde o cristão está sendo questionado demais pelo que o próprio cristianismo não apresentou dúvidas, por causa de nós mesmos. As pessoas estão questionando coisas do Evangelho que o Evangelho sempre deixou claro, mas que por causa da nossa posição,
da nossa falha, da nossa omissão, nós estamos sendo questionados agora. Entendeu? Então, a doutrina falsa aqui dos fariseus e dos saduceus é fermento. Jesus está querendo dizer que esse fermento que os discípulos têm que ter cuidado, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, na verdade não é fermento de pão. Jesus não está falando, gente, cuidado com o pão que vocês comem. É para comer o pão que eu multiplico. Se alguém chegar aí apresentando um outro pão, não comam não. Jesus não está falando disso. Jesus está falando, cuidado com o que vocês acabaram de ouvir e presenciar. O que foi que vocês acabaram de presenciar? Pessoas questionando. Pessoas duvidando. E aí? Cuidado com a posição que vocês vão ter de acordo com o que vocês acabaram de presenciar. Então, a doutrina dos fariseus, aquilo é uma doutrina. Questionar Jesus para ver sinais miraculosos, aquilo é um posicionamento teológico, doutrinário dos fariseus. Porque eles não acreditam que aquilo pode ser real. Eles não acreditam. Isso é fermento. Isso é fermento. E nós sabemos, biblicamente, que um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês são 12. Mas se esse fermento, um pouquinho desse fermento aí em 12, destrói toda uma história. Entendeu? Cuidado com isso. Jesus está alertando os discípulos aqui para não dar atenção para a doutrina dos fariseus. Essa é a ideia de Jesus. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Então olha a ideia dos discípulos. Eles estão achando que Jesus, que é o Messias, que tem olhar eterno sobre a vida humana, e não olhar passageiro ali, circunstancial, eles estão achando que Jesus está questionando a irresponsabilidade deles, temporal ali, irresponsabilidade momentânea deles ali, por não terem pão. Eles falam, ele diz isso, ele está dizendo isso porque a gente não trouxe pão, porque a gente tinha uns 7 cestos lá, cheios, e que a gente está agora aqui com a nossa alimentação bem reduzida. Ele está questionando isso. Na verdade, não. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem, têm o coração endurecido, tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem. Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? É como se Jesus estivesse questionando aqui a seguinte coisa, bem cearense, vocês se fazem de doido, né, mano? Vocês são doidos. É sério mesmo isso que eu estou vendo. Vocês, para que serve os olhos de vocês se eles não enxergam? É só mesmo para compor o corpo, é? Para que serve os ouvidos de vocês? É só para vocês terem visivelmente algo aí? É mesmo, é sério mesmo que é só para isso. O coração de vocês está endurecido ao ponto de andarem comigo, presenciarem tudo que eu faço, mas parece que nada disso faz sentido. Nada faz sentido. É como se Jesus tivesse o tempo todo falando grego. Literal, né? E aqueles caras não estivessem entendendo o que Jesus está falando. Sempre as pessoas querem extrair de Jesus conceitos materiais das falas de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Então, essa é o questionamento aqui. Jesus questiona as informações aqui milagrosas das 2 multiplicações agora. Ó. O que ele fala?
não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Jesus se referindo ao primeiro momento lá de multiplicação, que os discípulos estavam lá. Vocês não se lembram daquela situação, gente? Vocês estavam lá. Vocês não lembram o que aconteceu? O que aconteceu lá? Eu parti 5 pães, 5.000 comeram. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Vocês não lembram disso? Né? Eles responderam, 12, ou seja, eles sabiam. Isso aqui é mais doido. Eles sabiam. É uma coisa que eu até comentei ontem aqui, no nosso momento que a gente teve aqui missionário, uma situação que é minha, né? Eu vivo pela fé, eu e minha família, e eu sei muito bem como que Deus cuida de mim e da minha família. Só que eu me surpreendo quando eu vejo um casal que vive a mesma realidade que eu, e eu fico assim, como é que esses caras vivem? Ou seja, eu sei como eles vivem, porque Deus supre para mim da mesma forma, mas me custa crer. Isso não é doido? Os discípulos aqui duvidam, mas sabem. Em teoria sabem. Vocês lembram lá de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles sabiam. 12. Nós recolhemos 12. Ou seja, eles sabem o que aconteceu ali. Eles sabem. E de quando partiu 7 pães, aí já para o segundo momento ali de multiplicação, parti 7 pães para 4.000. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 7. Ou seja, eles sabiam. Eles sabiam do que acontecia ali. E Jesus fala, e vocês ainda não compreendem. Vocês sabem, mas não compreendem. Para que servem os olhos? Para que serve o olho? Para ver? Mas é para ver o que está aqui só? É só para ver o que está a um certo distanciamento da gente. A gente não consegue ver o que está para além disso. Entendeu? Então o que Jesus está dizendo aqui? Vocês acham mesmo? Isso aqui é o que mais me impressionou desse texto. Vocês acham mesmo que eu, que alimentei ali por 2 vezes, sobrenaturalmente, uma multidão, não sou capaz de prover vida para 12 homens? Vocês acham mesmo, gente, que tinha uma multidão lá, não tinha visivelmente, naturalmente, condição nenhuma de resolução? Se é a gente, tem quantas pessoas aí? Muito, né? Ixi, a galera, né? E quantos pães? Ixi, só tem 5. Ixi, então, galera, não leva mal não, mas vai dar certo não, ó. A gente vai ter que se virar aí, vai cada um pro seu lado aí e pronto. Isso é o natural acontecer. É ou não é? Mas o que Jesus faz ali é sobrenatural. Se Jesus faz para 15, 5, 10, 20 mil pessoas, você acha mesmo que Deus não é capaz de fazer para 12? É sério mesmo que a dúvida desses caras aqui, mesmo vendo, mesmo tendo presenciado 2 situações milagrosas, eles estão crendo que Jesus está preocupado com a ideia de que eles foram para o barco e não levaram pão? É sério mesmo, gente? Em que mundo que esses caras estão? Como se Jesus estivesse questionando. Vocês estão em que mundo, gente? Vocês não estão percebendo não o que está acontecendo. Vocês ainda não compreendem, né? É o que ele fala. Então, sabe o que é interessante aqui, gente? Para a gente refletir. Jesus, ele não cobra dos discípulos aqui a responsabilidade humana com a provisão. Jesus não está se importando com a falha deles em não terem levado pão. Jesus, ele não está cobrando isso deles. Não é uma cobrança sobre responsabilidade humana com a provisão daquilo ali. Ele está cobrando a incredulidade com a provisão. São 2 coisas. Entendeu? Uma coisa é a responsabilidade com a provisão. Outra coisa é você ser incrédulo em não reconhecer que Deus é capaz de prover. É isso que Jesus está cobrando aqui. Jesus começa falando de fermento, os caras estão achando que Jesus está falando de pão. Só que Jesus está falando de alimento espiritual. Entendeu?
Entendeu como eles não entendem? Parece que não entendem o que Jesus está falando, não entendem o coração ali de Jesus, entendeu? Então, não é responsabilidade humana com a provisão, é incredulidade com a provisão. Eles não creem. Eles viram uma multidão sendo alimentada, estão com medo de provisão, estão com medo de não ter a provisão. Então Jesus tem essa ênfase aqui. Eu provi para 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Você acha que eu vou deixar 12 passar necessidade? É me diminuir. Imagine Jesus pensando assim, vocês estão querendo me diminuir mesmo, né? Achando que eu não posso resolver um problema para 12 pessoas se eu faço coisa muito mais sobrenatural. Entendeu? Então, se nós não cremos que Deus pode providenciar soluções para as demandas da nossa vida, jamais nós vamos crer que Ele pode promover a salvação para a nossa alma. Se a gente não consegue crer que Ele pode nos dar o alimento diário, como que a gente vai perceber que Ele é totalmente suficiente e capaz de prover a vida eterna, que foi a única coisa que Ele prometeu para a gente? Se nós falhamos em coisas mínimas, se para você é muita coisa, é muito problema você acordar e esperar um milagre gigantesco para você ter R$1 para comprar pão, como é que você vai enxergar a salvação? Sendo tudo que você é, sendo tudo que nós somos. Como é que nós vamos enxergar a salvação se nós temos dificuldade de acreditar que nós vamos almoçar? Como é, gente? Como é que a gente pode ver lá na frente algo real, algo que é o mais importante da vida, se nós temos dificuldade de perceber o simples, o mínimo agora? Porque, irmão, provisão de Deus é provisão de Deus. É R$1 de pão de manhã, é a salvação, é provisão de Deus. Para Deus Ele não tem dificuldade, não tem níveis de dificuldade para Deus em provisão, não tem. Agora, o que está em jogo aqui? A nossa incredulidade em crer que Jesus é provedor. É provedor. É igual eu que fico tentando imaginar um casal que tem filho, que vive por fé, sendo alimentado e vivendo em paz, sendo que eu vejo isso acontecendo comigo. É incredulidade, gente. Isso é incredulidade. Entendeu? Tenho olhos, mas não vejo. Ou vejo mínimo, entendeu? Vejo o que me convém, vejo o que parece ser razoável, não consigo ver além. Então, o pão que nós temos para viver na terra pode até vir como sinal dos céus. O pão que a gente precisa aqui pode até vir. Lembra lá do povo no deserto? Aquilo ali, gente, é necessidade básica. Os caras tinham que comer. Provisão vinha dos céus. Era um sinal dos céus ali. A provisão, o pão literal que nós precisamos aqui para viver aqui na terra, pode até vir como um sinal miraculoso e surpreendente. Mas o pão que promove a aceitação para a vida eterna, que essa é a grande questão. Essa é a ênfase aqui, da coisa aqui. Esse pão que promove essa aceitação para a vida eterna só vem por meio do sinal de Jonas. Vocês querem ver sinal do céu, né? Certo. Ou seja, vocês estão querendo provar do que é básico. Gente, o nosso olhar tem que ser eterno. Nós precisamos olhar para a eternidade. Olhar para a eternidade. Ah, vocês estão querendo ver coisas circunstanciais, né? Coisas que vêm do céu ali, né? Certo. Então, vocês não terão isso. A não ser o sinal de Jonas. Esse pão só vem por meio do sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Qual que é o sinal que Jesus demonstra para as pessoas? É uma glória em cruz, em um túmulo, em uma pedra virada no terceiro dia. Esse é o sinal. Vocês não terão outros sinais, não.
Ah, mas Jesus me prometeu um carro. Não, ele te prometeu a salvação, a vida eterna. Só isso que ele prometeu. Vocês não terão os sinais que vocês querem. Porque sabe o que? Vocês estão olhando aqui, ó. É como se Jesus estivesse falando assim, gente, é óbvio que eu vou dar pão para vocês. É óbvio. Pera aí, gente. Vocês estão duvidando do básico. Mas o que eu quero mostrar para vocês é um outro sinal. Esse é o sinal que importa. Que é o sinal que dá a vida eterna. Onde você nunca mais vai precisar ir na padaria comprar pão para comer. Entendeu? Nós estamos com as nossas preocupações, gente, na vida cotidiana demais. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, o que vamos calçar. Jesus pegou e falou assim, gente, peraí, observem as aves do céu. Estão de boa. Estão fazendo um rolê massa, vendo tudo lá de cima, ó. Irado, uma vida perfeita. Vocês acham mesmo que vocês não vão ter pão para comer? É sério mesmo que a nossa preocupação está nisso? Esse aqui é o grande questionamento. Não trabalhem pela comida que se estraga, que perece. Lembra quando Jesus falou isso? Para a galera que estava tentando comparar a provisão lá no deserto, o pão, o que aconteceu lá, aquela coisa toda. Jesus fala, não trabalhem pela comida que se estraga. Ou seja, Jesus está dizendo que não é para você trabalhar para comer? Não. Mas não é para você dedicar a sua vida naquilo que é temporário. Temporário, gente. A gente está aqui, ó, igual quando a gente vai para casa da sogra, ficar o final de semana. É o final de semana, depois a gente volta para casa. Estamos aqui temporariamente. Nosso lugar não é aqui. A gente não é daqui. Então, não trabalhem pela comida que se estraga, que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Eu imagino Jesus falando isso aqui e bugando a cabeça da galera. Como assim? Tenho que trabalhar por uma comida que é... Como é isso aí? Pera aí, Jesus. Bugou aqui um pouco. Como é? Eu não tenho que trabalhar, eu tenho que viver. Como é? Eu não estou entendendo nada. Mas Jesus ele tá dando uma direção. Porque a comida que é temporária, é óbvio que ele dá. É óbvio. Deus, ele traz provisão para toda a sua criação. Toda. Toda. O sol vem e a chuva para os bons e para os maus. Isso possibilita vida para todos. Entendeu? Então, se atentem à comida que permanece para a vida eterna, ou seja, fujam do fermento dos fariseus, fujam do ensino, da doutrina de demônios, do pão que se estraga, fujam disso. Amém, irmãos? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar.